Parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui que traz esse bate-papo de almoço da Faria Lima para você, telespectador da BMC News, investidor e gestor, né? Hoje, como vocês sabem, a gente tem a tradição de trazer para esse bate-papo aqui as principais mentes do mercado para discutir os assuntos de relevância, para discutir aqueles assuntos que estão borbulhando, fazendo o mercado acontecer e também para ajudar na leitura do mercado, os ciclos, como essas ondas estão acontecendo. Mas quem fala sobre isso não sou eu, são as pessoas que estão fazendo, né, esse dia a dia, que estão construindo o mercado financeiro brasileiro nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. E para bater esse papo com vocês hoje, nós temos aqui a participação mais que especial do Carlos Rotz, aqui, que é sócio fundador da Sete Capital, para a gente falar um pouco sobre essa maluquice que é o Brasil, né? Esse país que, como a gente estava falando aqui nos bastidores, até projetar 2 dias é difícil, né? Longo prazo, né? 48 horas é longo prazo no Brasil. 48 horas é longo prazo, né? Redefinição do longo prazo. Carlos, muito obrigado por aceitar aqui essa participação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer é meu. Prazer estar contigo, Felipe, e o pessoal de casa também. A gente está num momento aqui em que essa premissa de que as 48 horas são longo prazo é mais forte do que nunca, né? Porque a gente estava, às vezes, em um mês, lá em junho, com o Ibov subindo 20%, e aí a gente começa a ver os ciclos das recomendações, né? Em começo do ano, o mundo é da renda fixa. Aí você começa a mudar tem junho, estoura a bolsa e aí todo mundo tem que comprar bolsa e não tem bolsa, você tá maluco. Só que 6 meses atrás o negócio era comprar dólar, agora o dólar caiu 20% e quem comprou dólar talvez não esteja tão feliz. Nessa maluquice toda, é hora de comprar bolsa? Que momento a gente tá, Carlos? O difícil é a tese, né? Analisar a tese de investimento e tentar fazer essa projeção tem sido a grande dificuldade do mercado. Você falou, né? Começamos o ano com a renda fixa. Aí teve eventos de Americanas, está tendo ainda um evento de Light, situação de crédito nos Estados Unidos. Todo mundo ficou com medo de crédito privado. Aí, não, tem que dolarizar. Dólar começou a cair, o mercado lá fora cedendo um pouquinho por conta de juros. Bolsa. Daqui a pouco também o pessoal já vai começar. Primeira semana de queda de bolsa, o pessoal já está com medo de bolsa, já muda a recomendação de novo. Eu acho que não tem certo e errado, né? Acho que é entender o perfil, o momento e tentar fazer uma boa alocação, né? Você não pode ficar dando all-in, senão você sempre está no final do ciclo e sempre tentando corrigir portfólio, né? Então, agora o momento é de renda fixa, vamos tudo para renda fixa. Agora o momento é de bolsa, tudo para bolsa. Agora o momento de dólar, tudo para dólar. Se você for fazendo esse movimento, tem grande chance de você sempre errar, né? Então, acho que o Brasil é você tentar tirar a poeira de curto prazo, que nem você entrar de óculos numa sauna, né? Vai ficar embaçado, você às vezes não consegue olhar 2 palmos para frente ali. Tenta fazer a projeção para frente, entra na sauna sem óculos, tenta tirar essa fumaça que é o Brasil e tenta fazer um portfólio certinho. Mas, respondendo a tua pergunta, estou otimista com bolsa, sim. Maravilha. Você tem você como assessor de investimentos, você tem ali eu acho um trabalho muito árduo, porque você, às vezes, vê o que o cliente está fazendo, mas quem toma a decisão final é o cliente, né? É diferente de você, quando é gestor de fundo, que, no limite, sua decisão é soberana, né? A não ser, claro, pela própria política de investimento do fundo, mas uma vez que você decidiu investir no ativo A ou B, está decidido. Você tem muita dificuldade assim, com aquele cliente que chega com uma tese formada porque ele leu a notícia A ou B, ou viu o retorno do ativo A ou B e quer porque quer naquilo, você tem que falar, cara, calma, não é por aí. Uhum. Como é que é essa interlocução com Isso o mercado? acontece o tempo inteiro, Felipe. A gente fala que a gente lida com uma combinação que é super complexa, que é o ser humano e o dinheiro do ser humano. Então, juntos os dois fica super complexo.
E a gente tenta ter um relacionamento com o cliente de longo prazo. Então, essa parceria de longo prazo, e a confiança em si, ela também não se constrói da noite para o dia. Então, aos poucos, o cliente vai entendendo a forma como a gente trabalha e muitas das vezes a gente começa a questionar o cliente, né? Não, então estou querendo fazer isso. A gente, por quê? Mas por que você acha que isso é bom para ti? Ah, porque eu vi, né, um vídeo, li, um amigo comentou, isso acontece o tempo inteiro. E as pessoas precisam entender que o investimento, não necessariamente o que é bom para mim, vai ser bom para ti, vai ser bom para o cliente. Então, a gente tenta se aproximar, explicar isso para o cliente. Várias vezes não vai dar certo, mas até quando não dá certo é bom para o relacionamento. Porque quando você explica para o cliente o porquê que naquele momento, ou talvez o porquê para ele não fazia sentido aquele movimento, e de fato, depois de X meses, ele vê que aquilo que você falou aconteceu, né? Lá a gente conversa muito sobre, a gente não tenta ser herói em momento nenhum. Então, o que vai acontecer daqui 15 dias, daqui um mês? Ninguém sabe, a verdade é essa. Então a gente não tenta ser herói, a gente constrói a tese e explica para o cliente por que aquilo talvez não vá fazer sentido. A gente pode errar, a gente erra várias vezes, mas ter uma explicação por trás. Quando o cliente vê isso acontecendo, ele perde, às vezes, dinheiro, mas ele vira e fala assim, pô, agora eu confio nesse cara. Né? Eu acho que constrói ali uma casca importante para o relacionamento do assessor com o cliente. Né? O pessoal fala muito de olhar para o resultado, só que o resultado tem um fator da aleatoriedade ali. Você está no lado direito ou esquerdo da curva normal. Criar o processo é o que permite você vá ajustando, né? E o que você pode abrir, né, a conversa com os clientes, como compor ali a carteira, né, em termos de asset allocation mesmo, porque esse problema que a gente está conversando, eu tenho visto muito forte na indústria, o pessoal ir para dólar porque o dólar subiu, o pessoal vai para CDI porque o CDI foi alto. O que o sujeito, o que o investidor tem que pensar na hora de alocar, né, as classes de ativos da sua carteira? Primeira pergunta que a gente tenta entender é que dinheiro é esse, né? Então, é um dinheiro de um projeto, é o dinheiro da tua empresa, é o dinheiro do capital de giro, é o dinheiro para pagar a faculdade de uma filha, que dinheiro que é esse? E dependendo dessa resposta, você consegue direcionar e segmentar melhor isso. Você falou, deu alguns exemplos, né, de dólar e tal. 2021 até boa parte de 2022, você tinha dólar subindo, mercado americano subindo, então era fácil vender essa rentabilidade, né? Você não precisava ser um cara bom para passar a lâmina para o cliente, ele batia o olho na rentabilidade e falava, esse é o produto que eu quero, né? E a gente fala que tem muita coisa por trás de um número de rentabilidade numa lâmina de um fundo. Né? O que tem por trás disso? Da onde que vem esse resultado? E às vezes o bom rendimento mascara muita coisa. Então, quando o investidor está ganhando dinheiro, na maioria das vezes ele não quer entender. Não precisa, ele fala, não precisa, está tudo indo bem. Né? Só que faz sentido você entender para você manter um bom rendimento e o time. É o time certo? E por que eu estou fazendo esse movimento? Né? A gente está hoje com uma Selic altíssima, 13,75. Mas a gente tem um cenário aí, já da próxima reunião do Copom, muito provavelmente, de iniciar um ciclo de queda de juros. E a maioria dos investidores fala, não, tem que estar no CDI. Não, calma. Por que você quer CDI dentro de uma renda fixa? Não, porque eu quero ter um rendimento, olha, 13,75. Calma. A expectativa é que isso caia. Né? Então, não é para trás, pode ter sido interessante você estar exposto ao CDI. Se você olhar para frente, isso não vai acontecer. Então, acho que a primeira pergunta é entender o dinheiro. Que dinheiro que é esse? O que você tem como objetivo? O que você espera desse recurso? E aí, o mercado é um mar, né? Se você fechar o olho e tentar vender para o cliente alguma coisa sem entender que dinheiro que é isso, o que ele espera, qual que é o perfil dele, qual que é a relação dele com o dinheiro, com o investimento, eu acho muito importante isso, você vai assim, jogar a moedinha para o alto e torcer para acertar, né? A chance de dar certo é pequena. E aí tem até a questão,
o que é o que você comentou, né? Que dinheiro é esse, né? Você vai comprar um apartamento daqui 10 anos, você pegar o pré de 10 anos, pode fazer sentido. Perfeito. Agora, se você é um médico, um arquiteto, aí você ouviu que vai cair os juros, e aí você monta uma carteira de renda fixa com duration de 10 anos, porque você acha que você vai operar juros, eu acho que é muito difícil operar juros assim. É quase que impossível. Só que o pessoal se superestima muito, né? Então, sempre acha que é simples, sempre acha que é fácil, porque na mesa do boteco e no churrasco ali, só vem as histórias positivas, né? Poucas pessoas compartilham histórias de dificuldade, uma operação que deu errado ou uma parcela da carteira que deu errado. Então, fica fácil, né? Vender rentabilidade, fica fácil vender operação positiva. Você comentou da parte de pré e tal. Hoje a gente gosta muito de alocação em juro real, né? Acho que acaba sendo uma forma de você se blindar independentemente de cenário. Ainda mais no juro real que a gente tem hoje, é quase no-brainer. Então, a gente gosta desse tipo. Mas, quanto a uma situação, a gente tem operação no interior de São Paulo, então acaba tendo relacionamento com fazendeiro e tal. E foi legal que foi uma família procurar a gente. E qual que era a expectativa deles? Eles estavam vendendo 2 fazendas que eles tinham, porque a expectativa deles era que o preço da terra ele ia ficar lateral, vai ficar lateral pelos próximos 2 anos, na cabeça deles. E a gente falou, olha, eu não sou especialista em terra, nem em imóvel, então eu não vou opinar se faz sentido isso daí. Mas é a tese que você trabalha? Tá. Poxa, vamos para a inflação, vamos fazer o quê? A gente optou por pré. Então a gente travou o pré porque, como os pais da pessoa eram mais de idade, para eles era muito importante ter a visão de fato quanto que eles iam ter em 2 anos. E aí, por mais que a gente hoje, em termos de alocação interna no escritório, a gente tem uma preferência maior por inflação, para essa família fez muito mais sentido usar o pré. E foi bacana porque a explicação do filho para os pais, né, foi simples. Foi, olha, a gente vai aplicar esse dinheiro X, esse dinheiro vai virar tanto líquido, a gente vai comprar talvez terras similares com o mesmo dinheiro e vai sobrar isso daqui para vocês ainda. Pronto. A gente conversou com o filho e ele explicou para os pais dessa forma, era o que eles queriam entender. Então, isso de adaptar também a necessidade ao momento da família, do cliente, é muito importante, senão você fica sempre tentando dar o teu viés para a alocação e aí você vai ter uma série de clientes, uma série de famílias, uma série de empresas com o teu viés, com a tua carteira, que é bom para ti, né? Não faz sentido. Aí, uma coisa que a gente sempre provoca aqui no programa é que investimento é maximização de utilidade. Às vezes o cara, por exemplo, você me contou esse caso, eu imaginei, poxa, mas você vende a terra, não tem o custo de transação, isso compensa o ganho de 2 anos para você mudar essa posição. Mas, bom, ele conhece a terra e, sobretudo, eventualmente é um business que para ele tem outros fundamentos, que não o que a gente está olhando, né? Assim como você vai querer investir numa empresa que você gosta, você gosta de consumir o produto da empresa, vai lá e compra o produto da empresa, isso tem entender ali o cliente é um passo adicional. Agora, a gente está aqui, o programa tem a propósito de fazer as perguntas difíceis, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui objetiva, né? Em cima disso que a gente conversou, eu acho que eu sei qual vai ser a resposta, mas eu queria ouvir de você. Captação responde a retorno? Rapaz, você está falando de pergunta difícil, né? Cara, captação responde a retorno. Ou seja, o fundo, por exemplo, o fundo que rende mais nos últimos 12 meses, capta mais? Isso daí, assim, minha resposta é sim, mas não deveria ser tanto, né? Esse é o ponto. Por isso que é difícil, por isso que é difícil. E você vê isso na nossa indústria, assim, teoricamente, quando você tem os fundos de equity, por exemplo, os FIAs ou long buys e tal,
A bolsa, talvez em níveis de valuation inacreditáveis, como a gente viu recentemente, todo mundo sacando dos fundos de bolsa. E, na verdade, a tese deveria ser o contrário, né? E talvez quando a gente tiver um ciclo, talvez, assim, iniciando o corte de juros, historicamente a gente tem uma bolsa mais positiva, né? Um ciclo de alta de bolsa. E talvez esse cara que saiu, ele vai voltar em 140 mil pontos, em 145 mil pontos, por quê? Ele vai estar confortável de captar o dinheiro depois que já teve o retorno. Então, assim, por que a pergunta é difícil? Porque sim, mas não deveria, né? Não deveria. Agora, a indústria, eu vou falar nossa indústria, porque a gente está envolvido nisso, né? A nossa indústria é um pouco culpada disso? Eu só, sim, mudaria só a parte do um pouco. Ela é muito culpada disso. Não só em fundo, acho que em vários produtos. Tem uma coisa que a gente brinca lá, a gente fala que o mercado sabe muito bem o que vende e o cliente muito mal o que compra. E a gente começou a adaptar isso porque não é só o cliente, muitas vezes, que não sabe o que está comprando. Tem muita gente hoje em dia que está vendendo sem ter a menor ideia do que tá sendo vendido. Então, isso para o mercado como um todo é muito ruim, né? Porque você corrigir um processo, você consertar um processo, ele é muito mais difícil do que você iniciar de maneira correta. Então, quando você tem um cliente que comprou um produto errado, porque foi mal explicado ou teve algum tipo de conflito de interesse, para você resgatar esse cliente de novo e talvez montar um portfólio ideal com um pedacinho da carteira dele em algo que faz sentido para ele, mas que ele teve uma experiência ruim, perdão, é péssimo, é difícil, né? Você requer muito tempo para fazer esse resgate. Então, acho que a indústria é muito culpada disso. Eu só mudaria a parte do um pouco. Eu acho que ela É muito culpada. Completamente. E aí, você falou uma coisa que é bacana, que você queima o produto, né? Exato. Imagina aquela senhora que tinha dinheiro na poupança, ela mudou para um fundo de investimento e perdeu dinheiro, ela vai voltar à poupança e nunca mais ela olha a fundo, né? Exato. Não, você imagina... Aconteceu isso, eu acho que o Covid teve um pouco disso, né? A gente nunca viveu um cenário de juros e acho que a gente terminou 2019 e iniciou 2020 com um cenário doméstico muito favorável e um cenário externo assim, muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Então, juro muito baixo, o Paulo Guedes brinca, né? As viúvas do CDI e tal. Então, muita gente saiu das aplicações mais tradicionais e tentou buscar alternativas mais sofisticadas. E aí, isso aconteceu no final de 19 para início de 20, veio o Covid e acho que foi um soco na boca de muitos investidores. Por que eu acho que isso acabou prejudicando muito a indústria? Porque acho que boa parte dos produtos que foram apresentados, né, a sofisticação, ela não está só na característica do produto. Ela está também na forma como esse produto precisa ser apresentado para o investidor. E não é tão simples, né? Não é simplesmente, sai da poupança, eu vou te dar algo igual. Aí você coloca o dinheiro todo dessa senhora num fundo de crédito. Aí o que aconteceu ali no primeiro trimestre de 2020? A gente teve o mercado de crédito assim, insano, secou a liquidez, fundos que tinham 10 anos, que nunca tinha dado uma cota negativa, deu menos 4%. A senhorinha não fazia a mínima ideia que aquilo ali era possível. Na maioria, aí vamos pegar um gancho com o que a gente estava falando agora há pouco. Na maioria das vezes, o cara que vendeu aquele produto para ela não tinha a menor ideia que isso poderia ser possível também. E aí você tem, talvez, essa senhora voltando para a poupança. E para você resgatar ela, talvez você não consegue, né? Você vai demorar 5, 6 anos para ela voltar, de repente, a confiar em alguma coisa e tal. Então, é muito complicado isso. Acho que a gente precisa ter... O trabalho de vocês é sensacional por isso, que a gente precisa informar mais, a gente precisa ter cada vez mais profissionais capacitados para fazer a venda assertiva, né? Nesse caso da senhora, o investimento pode ser tão ruim que nem 3 carros pagariam a mesma rentabilidade, né? A história do perfume, verdade. Agora, como eu disse, a gente está aqui para fazer aquelas perguntas difíceis, mas antes, eu queria
chegar em crédito privado. Mas antes disso, a gente viu nessa subida de bolsa em junho, a gente teve uma alocação importante de investidor estrangeiro, e o que a gente está vendo hoje é um cenário que o Brasil sinaliza para uma queda de juros, e o mundo ainda está naquela batida de, olha, tem inflação de 10 na Europa, inflação de 5 nos Estados Unidos, não dá para parar agora, talvez a gente continue subindo. O que é cenário de Brasil hoje? A gente deve ver um fluxo de capital para cá, tanto de investidores internos trazendo dinheiro de volta, quanto estrangeiros fazendo essa aplicação, ou ainda é momento de olhar mais bolsa americana, porque aqui é aquele negócio, né? 48 horas no longo prazo, tudo tão incerto, então vamos com calma. Eu acho o Brasil barato. Acho que no relativo o Brasil está barato, e você comentou da inflação. Acho que o mundo viveu um inimigo que era conhecido nosso, né? Então, acho que, não que isso seja positivo, mas a gente está acostumado a ter problema de inflação e tal. Acho que o Campos Neto, né, o Brasil como um todo, ele reagiu rápido. Então, o fato de você ter reagido rápido e até com uma dose mais forte de remédio está dando a gente uma possibilidade de ser um dos primeiros a sair desse processo, né? Os Estados Unidos agora provavelmente vai ter mais uma alta de juros, está na dúvida se mais uma alta ou manutenção. A Europa, nessa semana já teve também uma conversa de que não tem como parar de subir juros, então a gente está alguns passos à frente. Então, no relativo, a gente está muito barato. O que eu vejo é que o brasileiro, ele é quase que um eterno pessimista, né? O brasileiro do mercado financeiro, ele é quase que um eterno pessimista com o Brasil. Então, muitas das vezes, assim, essa puxada de bolsa e muitas dessas oportunidades, ela começa com o investidor estrangeiro no início e no meio. Então, o investidor brasileiro como um todo, ele só, de repente, vai ficar otimista com o Brasil quando o nível de preço for completamente diferente do que a gente está vendo. Então, eu tô otimista com o Brasil, assim, em termos de preço. Eu acho que no relativo a gente está bem posicionado, acho que pode continuar andando, e provavelmente na próxima reunião, iniciando esse ciclo de queda, vai dar cada vez mais sustentação para isso. Agora, eu acho que vai demorar ainda para a indústria local, de fato, dar esse voto de confiança e falar o seguinte: pô, vamos mudar a alocação, vamos alocar em risco Brasil, né? Bolsa Americana caiu, né? Não está muito caro, mas não está barato, está na média, está na média. Você compra algo seguro, algo assim, super, com uma performance histórica muito positiva, dificilmente você vai pagar barato por isso. Então, o mercado de bolsa é um mercado de risco. Então, a gente brinca que o Fed, ele é o FGC da Bolsa Americana. Então, você quase que não tem risco investindo na Bolsa Americana. E aqui no Brasil a gente tem, assim, acho que diversos setores passaram por essa crise, que era Covid, guerra, eleição nos Estados Unidos, eleição no Brasil, inflação de 2 dígitos. A gente teve quase 700% de alta de juros, né? A gente tinha uma Selic de 2%, foi para 13,75%. Então, cara, diversas crises num período pequeno, e eu acho que as empresas brasileiras fizeram o dever de casa, assim, capital, a estrutura de capital, liquidez, alongamento de dívida, fizeram o trabalho, e eu acho que o valuation aqui está ainda extremamente atrativo. Até porque quem não fez já quebrou, né? Exato. Porque a gente já teve de RJ. Meu Deus, já fez aquela história de que na crise você higieniza, a bolsa sobra só quem já tá. Acho que a gente já passou um pouco disso também. Né? Deu uma peneirada já. Agora, e se nessa história de subida de juros lá fora, com queda de juros no Brasil, esse diferencial de juros não pode ficar pequeno de novo e a gente começar a ver um fluxo para moeda estrangeira de novo? Então, acho que não. Tem um spread ainda muito grande, né? Então, assim, provavelmente a gente pode ter mais um 0,25 na próxima reunião do Fed, e aqui no Brasil discute-se uma queda de 0,25. Tem espaço para meio, de repente, dessa primeira reunião, mas eu acho que essa boca do jacaré está muito aberta ainda. Acho que o carry trade pode ser afetado ali, né? Então o fluxo de dólar pode ser afetado, mas eu acho que a gente tem um spread tão grande, e eu não acho que a gente vai ter uma queda de juros lá nos Estados Unidos acontecendo, por mais que o mercado lá acredite nisso.
Então é o contrário do que a gente estava falando, né? O pessoal é muito otimista. O pessoal lá é muito otimista e os membros do Fed ficam assim, não vai acontecer isso. E o mercado, não, acho que vai, vamos sim, tem que estar otimista. E aqui é o contrário, né? Então não acho que vai começar, não acho que vai ter corte de juros lá, a não ser que tenha outros dados de inflação, como a gente teve, se não me engano, na semana passada, né? O CPI, o PPI, pouco mais ajustado nos Estados Unidos. Se não tiver algum dado que surpreenda, a gente não vai ter queda de juros esse ano. Aqui, a gente imagina ali uma Selic, talvez sendo otimista, um pouquinho abaixo de 12 no final do ano. Cara, mesmo assim é uma diferença muito grande de juros. A gente está falando de inflação a 3, ainda que a gente tenha Selic a 12, está falando de real de 9. Cara, é inacreditável, né? Inacreditável. E aí tem muito espaço, assim, é lógico, você precisa ancorar expectativa, você precisa criar um ambiente favorável para que no longo prazo você tenha isso mantido, mas é complicado para um país crescer com um juro real de 8%, 9%, então tem um spread grande ainda para fechar aí. Daqui a pouco, e não pior, nossa inflação é menor que a americana hoje. Então, daqui a pouco o pessoal vai estar investindo em moeda forte real, né? Você vai ver o americano comprando mala de real e viajando para lá de volta. Se falasse isso para ti há 5 anos atrás, você ia falar que é impossível. É impossível. Não, tudo bem, obviamente, a gente tem alguns vizinhos aqui que ajudam a anedota, né? Porque a Argentina está pixada já, né? Eles estão usando o nosso Banco Central, né? Que absurdo, né? A gente desconfia até aqui da nossa capacidade e o pessoal operando com a nossa economia. Agora, para a gente entrar nos temas aí já mais polêmicos, crédito privado, a gente viu muita gente investir em crédito privado, muito via fundos, né? E quando veio tanto a onda lá de 19 de saque, quanto depois em Covid, o pessoal experimentou o que é falta de liquidez em crédito privado, o que é ficar exposto a duration longa. Só que tudo isso ainda tem a chancela e a proteção do gestor de fundo. Para a pessoa física, investir direto em crédito privado e lá comprar debênture e CRI/CRA, faz sentido? Faz, só que você precisa ter uma orientação. Crédito privado, assim, o bancário você acaba tendo uma segurança padrão. O crédito privado, cada emissão, cada estrutura, você tem uma dinâmica própria. Às vezes você vai ter 2, 3 emissões de uma mesma companhia com fatores de risco completamente diferentes. Você tem, às vezes, uma emissão clean de uma empresa em que a garantia sou Joey, né? Não tem garantia, a garantia é a empresa. E às vezes você vai ter uma outra emissão dela, que ela deu alguns imóveis, deu ativos como garantia, e isso acaba sendo uma segurança a mais para o investidor. Lógico que a gente, internamente no escritório, a gente faz esse filtro junto com até o pessoal de bolsa. Por quê? Se eu estou confortável para comprar o equity da empresa, cara, a dívida dela não tem como não estar confortável. Então, no nosso comitê de produto, por exemplo, nosso head de renda variável participa também. Fala, porra, não faz sentido, né? Um comitê de renda fixa está participando um cara de renda variável. Mas a gente acha que agrega muito por conta disso. Então, a gente está confortável com o emissor. A partir daí, a gente começa a olhar a questão de garantia. E talvez nas plataformas, na maioria das plataformas, você não tem essas informações. Você não tem a dinâmica você comentou duration. Cara, isso é extremamente importante o investidor entender isso, né? Poxa, o que é duration? E você olha o prazo de vencimento do título. E, assim, opinião pessoal aí, mas talvez o prazo de vencimento do título, ele é irrelevante. Dependendo do fluxo, dependendo da duration, você tem que olhar a duration e não o prazo de vencimento do título. Né? Então, é uma informação muito, muito importante e isso não vem em plataforma. Como que tem covenants, tem garantias, essas informações não estão. Então, acho que a pessoa física, quando ela entra numa plataforma, cara, que ela tem, sei lá, 100 créditos privados e não tem um padrão de garantia como dos bancários, cara, é a mesma coisa que você pegar um recém-nascido sem boia e jogar ele no oceano. Sim, pode sobreviver? Pode, mas vai passar uma dificuldade enorme. Então, assim, ou você tem que cada vez dar mais informação para o investidor, e eu acho que precisa ter isso, o investidor, por mais que ele possa comprar sozinho, ele buscar entender, buscar uma opinião, alguma coisa ali, que é o trabalho que o gestor do fundo faz de forma indireta para ele, mas se ele quiser de forma direta, ele buscar isso, porque senão,
cara, ele está perdido. Ele não tem como ele saber o que está comprando. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui sobre ambiente macro, sobre como tomar sua decisão de investimento aqui com o sócio fundador da A7 Capital e, naturalmente, discutir um pouco de como surfar essas ondas, como navegar nesse mar turbulento e que 48 horas é longo prazo aqui no Brasil e transmitindo sempre para você, investidor e telespectador da BMC News, as melhores cabeças do mercado e como elas pensam e respondem àquelas tradicionais perguntas difíceis. Nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, nós vamos aqui conduzindo esse bate-papo de almoço. Agora a gente vai fazer um pequeno break, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo sobre alocação macro, sobre como tentar surfar essa onda, ou melhor, como não surfar essa onda também, não tentar ficar acertando o olho da mosca, né? E montar uma carteira que seja consistente com os seus objetivos, batendo esse papo com a A7 Capital. Agora,
vocês na Asset são essencialmente um escritório de investimentos, né? Uma assessoria de investimentos, né? Como eu já preparei aqui, a gente está aqui para fazer pergunta difícil. Então, a gente está aqui para fazer pergunta difícil e ver como os convidados respondem, né? Então, uma pergunta que a gente já falou de crédito privado, e a gente teve lá uma onda, lá atrás eu perguntei propositalmente de crédito privado, que tem lá o famoso caso de Tiet 11, que o pessoal ia comprando via plataforma, ia comprando sem se informar sobre o papel. O cara olhava e falava, renda fixa paga 60% ao ano, né? É fixo, né? Não vou perder, é maravilhoso. Né? Tem esse problema de falta de informação. Se tem um produtinho que esconde informação, é o COI. Então, inevitavelmente, a pergunta que eu tenho que te fazer é, você vende COI, cara? Rapaz, COI é um produto complicado no mercado, né? A gente não vende COI, acho que a gente vende, em alguns momentos, a estrutura, o que tem dentro, né? A gente brinca lá com o time que o COI ela é uma caixa de papelão, que ela vem toda embalada para o cliente, e você pode colocar ouro ou lixo ali dentro, né? E tudo tem a mesma imagem, né? Então, você fala, poxa, CDB é bom ou ruim? Um CDB de 80 do CDI é uma porcaria. Um CDB de 150 é bom. Um CDB de 50% do CDI, 70% do CDI é ruim. De repente, um pré de 16, no momento atual, bom. Então, COI é bom ou ruim? A grande maioria das estruturas que a gente vê no mercado não nos agrada. Então, não é algo que a gente tem um peso relativo na carteira dos nossos clientes. Tem algumas estruturas que na nossa cabeça faz sentido, porque, Felipe, às vezes você tem uma tese de investimento e você, para estruturar isso, você precisa de um certificado. Aí você tem a figura do... Isso vem empacotado na caixa do COI, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa bota o lixo dentro do COI, coloca um puta de um laço bonito e sai vendendo para todo mundo. A gente busca internamente fazer o processo contrário. Poxa, a gente está otimista com renda fixa internacional, quer desassociar um pouco do crédito doméstico. E aqui, ó, vou dar um exemplo recente. O mercado de crédito aqui no Brasil, ele fechou muito rápido. Hoje a gente até, na nossa perspectiva interna lá, as curvas elas têm pouco prêmio hoje, né? O mercado precificando aí próximo de 12% para esse ano, já indicando ali um fechamento até 9%, acho que não tem muita mais para onde tirar. Só que tem muita renda fixa fora que você conseguir estruturar uma dinâmica, de repente, de pré-fixado muito interessante para o cliente. Pô, a gente partiu dessa premissa e a gente conseguiu estruturar alguns certificados nessa linha. Então, a gente não vendeu o COI para o cliente, a gente vendeu o racional de ter uma renda fixa internacional. E aí, por que a parte do COI? Porque a gente não queria ter exposição cambial para o cliente. Acho que dólar todo mundo que tenta fazer previsão de dólar, a certeza que eu vou te dar é que eles vão errar. Não tem como acertar. Né? O dólar, assim, a gente falou que 48 horas é longo prazo, né? Acho que para câmbio, 10 minutos é longo prazo. Né? Então as coisas mudam, é muito de fluxo. Então a gente quis pegar ainda uma renda fixa interessante, porque as taxas aqui acabaram fechando muito rápido, só que a gente não queria levar para o cliente a exposição do câmbio. Vamos ficar neutro. O câmbio para cima ou para baixo? Tem opinião, a gente internamente trabalha ali com um viés para câmbio, mas para a pessoa física a gente não queria que ela tivesse a flutuação cambial. Então a gente estruturou um certificado para empacotar isso dentro da carteira do cliente. Mas você vê, isso através do certificado de operação estruturada, que é a sigla do COI, mas a gente não vendeu o COI. Né? A gente vendeu a ideia e o COI foi o veículo. Agora, tem muito cliente que a gente ouve, que inicia relacionamento com a gente, que se ouvir falar dessa sigla, cara, dá arrepio. E não estão errados. Quando a gente pega histórico, ali tem muita coisa engraçada dentro dessas estruturas, cara. Mas e de novo vem aquela premissa, né? O próprio mercado está expulsando o investidor.
Tem ou não tem uns COIs aí que você tem que subir Petro, Vale e IRB. E aí, mas isso a gente tem que saber o preço quando passar o cometa Harley. Se você não sincronizar isso, não passa o COI. Quando tem o IC, é complicado. Você já começa a ficar desconfortável. O IC no investimento para você ganhar, tem que acontecer isso, junto com isso, com aquilo outro, mas e se acontecer isso? E pega tudo isso e joga para um prazo longo. Cara, assim, com todo respeito, se der certo é quase sorte. Então, assim, e é o que você falou, né? Às vezes você pega 3, 4, 5, né, operações boas, e aí tem uma pimentinha ali dentro, e na maioria das vezes, Felipe, essa pimentinha vai comprometer o resto inteiro. E assim, a gente erra, tá? Em estrutura. A gente fez uma estrutura que a gente estava posicionado em renda fixa americana, com uma alavancagem muito bacana, e a gente não queria levar a flutuação para a carteira do cliente, então a gente conseguiu fazer essa estrutura e o mercado ficou disfuncional, né, no início desse ano, até por conta da guerra. Então, na prática, a gente errou, mas não tinha o IC. Era uma tese de investimento que a gente achava que faria sentido estar posicionado em juros americanos, por exemplo. Erramos, né? Mas tinha uma tese por trás. Não era o IC, não era a sorte. Na maioria das vezes vai ser mais interessante, se você quiser ir para uma estratégia dessa, usar isso daí, vai ser mais interessante você ir num cassino, jogar numa Mega Sena, e talvez o cassino é mais interessante porque você vai ouvir uma música, você vai tomar um drink, e quando você compra produto financeiro, talvez você pode fazer isso em casa, mas muito provavelmente o assessor, o banker e tal, não vai te dar a diversão ali, né, de um cassino, por exemplo. Mas a dinâmica é parecida. Aí, tem muito. O conceito aí, de novo, né? O veículo é uma coisa, o que você faz com ele é outra. Né? Você pode montar boas operações estruturadas. O duro é que. Uma dica ali, viu, pessoal? Se você está montando, você vai uma operação estruturada, e que tudo ali dentro é muito ilíquido, que a contraparte é sempre o estruturador, você está entendendo? Fica um pouquinho mais esperto, porque provavelmente não só tem o spread da própria operação, como já estão te colocando o preço das opções que estão sendo usadas em estrutura muito fora. Estou falando grego para você, você não sabe o que é opção, você não sabe o que é colocar preço, o que é contraparte. Não entra no COI, não entra sem saber o que você está fazendo, porque aí o prejuízo é quase certo. Se fizer sentido para ti, tudo bem, a tese de investimento, mas cara, se você não entender e não fizer sentido racional, por mais que pareça sedutor, talvez oportunidade sempre tem, né? Às vezes a gente vê o investidor e até alguns profissionais do mercado poxa, cara, isso é uma oportunidade única. Isso é do mercado. Se a gente for trabalhar dessa forma, a cada 15 dias tem uma oportunidade única na vida de todo mundo que não pode perder. Então, assim, sempre vai existir uma oportunidade única. Se você... E tem uma frase que em alguns momentos, quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa é não fazer nada. Então, nesse caso, se você não tiver convicção e certeza do que você vai fazer e que aquilo ali de fato é bom para ti, não faz nada. Muito bem. Agora, jogando mais uma pimentinha aí, essa estrutura de distribuir determinados COIs, não tem muito por um peso de como rentabilizar o próprio escritório? Sim. Eu fico vendo que, poxa, a gente vê um processo de democratização importante. Né? Há 15 anos, você ter um serviço private, você precisaria ter uma carteira. O private banco é 3 milhões de PL. Né? Era absolutamente inimaginável você conceder acesso a 1 milhão, meio milhão, que dirá a volumes menores. Hoje a gente conseguiu democratizar muito disso com as plataformas digitais, mas eu fico pensando do outro lado, como é que você sustenta
essa estrutura, né? E aí tem aquela história, ter muito cliente por cabeça ali no escritório, você ter um ticket médio muito baixo, a forma de compensar, se o PL é baixo, para você conseguir manter a estrutura de custo, vai ter que aumentar o ROA, né? Fazendo besteira, muito provavelmente. Então, como é que está essa dinâmica no mercado? Sei que você tá já com a própria XP há 14 anos, vindo em outros escritórios, a Sete Capital tem 2 anos. Né? Vamos fazer aniversário daqui 2 meses. Pô, então, Vamos fazer o segundo ano daqui 2 meses. a Sete é um escritório relativamente, digamos, relativamente novo, mas você tá nesse mercado há muito tempo, né? Como você tem visto essa dinâmica e o que você vê de solução para que isso também não aconteça o que está acontecendo com os produtos, com o intermediário, né? Que se atire no mensageiro, né? Sim. Como você está vendo essa dinâmica no mercado? É que nesse caso aí, em alguns vários casos, o mensageiro é culpado também. Então, Pô, tentando salvar o pessoal aqui. não, mas acho que em toda profissão, né? Você tem no banco você tem isso, né? Acho que ninguém gosta do banco. Falar, nossa, eu amo o banco X. Às vezes é o teu relacionamento, é a pessoa que te atende ali, cria contigo um relacionamento e você passa a gostar. E acho que isso envolve todas as operações, assim. Advogados, você tem advogados bons, você tem advogados ruins, médicos, tem bons e ruins. E isso no modelo da assessoria e do advisor como um todo acontece também. E eu acho que isso que você falou depende muito da visão do escritório. E aí eu acho que é uma questão muito top-down, assim. Se o escritório tem uma visão, se os sócios do escritório têm uma visão, uma forma de se relacionar com o cliente, uma forma de pensar cliente, os assessores vão trabalhar de uma forma similar. E internamente a gente fala que o mercado financeiro ele é um barbante, não adianta. Se você puxar para um lado, o barbante não vai aumentar, né? Você vai ter que tocar, diminuir aqui. Que tipo de relacionamento você quer com o teu cliente? Você quer, que nem você comentou, né? Às vezes uma carteira pequena, ou o assessor ele tem que dar algumas cambalhotas para aumentar a remuneração dele. Mas não é melhor tu alinhar isso com ele antes? De repente falar o seguinte, cara, vamos criar uma estratégia para que você consiga viver dessa carteira de forma mais tranquila, não em 6 meses. Vamos alongar isso, cara. Vamos alongar para 1 ano e meio, e aí você consegue trabalhar isso de forma mais saudável. Porque o cliente, se você não fizer, desculpa o português, mas cagada com ele vai ser seu para o resto da sua vida. Então, se você tiver nessa profissão como aventureiro, cara, esquece. Nem começa, porque não vai dar certo e você vai se queimar. Se você tiver com uma visão de longo prazo na construção da tua carteira, independentemente dessa carteira hoje não te remunerar o que você espera, continua trabalhando certinho. Porque daqui 5 anos, você vai ter uma carteira muito maior e essa de início continua te remunerando. Então, assim, eu acho que depende muito do perfil do escritório, dos assessores em si. Se você pensar na visão de longo prazo, de criar de fato um relacionamento com o teu cliente, né, independentemente do volume da tua carteira, você não vai colocar os teus interesses próprios na frente disso, porque, assim, por mais que tenha muito cliente, Felipe, que não entende muito, hoje você tem acesso à internet, muita coisa é debatida e talvez você vai enganar, você acha que vai enganar o cliente até a página 2. Então, assim, dentro de um livro, tu quer ler 2 páginas, 3 páginas, ou você quer ler o livro inteiro? Se você quiser ler o livro inteiro, cara, joga aberto com o teu cliente, explica o modelo de como você é remunerado, e aí elimina essa questão de conflito, constrói uma carteira para um longo prazo. O que eu vejo muito, assim, até no âmbito das assessorias, dos assessores como um todo, o cara resolver a vida dele em 6 meses. Eu quero criar uma carteira de investimento em 6 meses. Quero tirar um salário. E o mercado financeiro ele é sedutor nesse sentido de remuneração, né? Então, o cara assiste o Lobo de Wall Street, né?
e ele entra num escritório de investimento e ele fala, cara, daqui 6 meses eu vou comprar uma Ferrari. E não vai, né? Se acontecer, é sorte, né? Às vezes, pegou uma família, né? Uma série de clientes muito grandes, isso pode acontecer. E o mercado dá essa oportunidade. Mas ele acha que ele vai chegar no ápice da carreira dele com 6 meses, 1 ano. E não é isso. Então, acho que tem a ver com alinhamento. Se tiver tudo alinhado, você não precisa puxar o barbante para um lado, porque ele não vai esticar. Ou você vai arrebentar o barbante, vai ter que mudar de profissão, mudar de empresa, sei lá o quê. E sempre começando do zero, né? Porque se você fizer isso, você tem que começar do zero de novo. E tem muito essa questão, né, de quanto o retorno do cliente ao longo da vida, né, prova, assim, os escritórios que eu conheço são mais antigos, do modelo antigo, antes de... Todo mundo é assim. O sujeito tem alguns clientes grandes que carrega ao longo da vida, né? E geralmente é ali que está a renda. Lógico, ele atende alguns recipientes para continuar girando, né? Para continuar girando o negócio, né? Para não estagnar, mas a renda vem dos clientes de longo prazo, né? E acho que hoje falta muito disso, também falta, porque aí eu estou colocando a visão pessoal, mas falta porque vem muita gente que entra na profissão para conhecer depois que entrou. Exato. Não conhecia o mercado, não estava nesse mercado, eventualmente trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver, o que não é errado. Mas se você quer entrar na profissão, você tem que se preparar. Perfeito. Né? Embora a gente não tenha certificação, mas não exige uma graduação específica para investimentos, existe uma série de conhecimentos que você precisaria ter e muitas vezes o pessoal quer passar por cima disso, né? Da assessoria você tem a prova de certificação, mas a prova de certificação ela é um degrau para você iniciar a tua carreira. O que às vezes você conversa com algumas pessoas, elas adotam a premissa de que passei na prova, então já sei tudo, já sou o profissional. E não é. Na verdade, a prova que é exigida, como você comentou, não exige graduação nem nada, mas a prova que exige, ela é simplesmente, acho que uma porta que se abre para você iniciar a tua carreira. E como é que se inicia a carreira? Estudando, buscando conhecimento. A gente estava falando no bloco anterior sobre a relação do cliente com o investimento, né? E do cliente que compra a rentabilidade. E a gente vê isso acontecendo, que enquanto o cliente negligencia a análise dele quando os ativos estão indo bem. Então, se o fundo estiver performando, ele nem quer saber o que tem dentro desse fundo. E quando o fundo vai mal, ou ele dá uma queda brusca, aí o cliente se preocupa e ele vai atrás de tentar entender o que está acontecendo ali. E olha só, é exatamente o que você falou do profissional. Olha como é que as coisas se conversam. Se o profissional ele está capacitado, se o profissional ele transmite segurança e tal, cara, a chance do cliente fazer movimentos, né, e modificar a carteira de forma talvez equivocada e errada, diminui. E olha só que interessante, você está comentando da postura do profissional, que ele não está entrando ali, não sabe o que é. E eu acho que isso tem muito a ver com o glamour do mercado financeiro. O mercado financeiro é altamente sedutor. E o cara fala assim, eu quero entrar no mercado financeiro. Às vezes, dei palestra em faculdade e o cara fala assim, não, mas eu quero trabalhar com o mercado financeiro. Mas o que você quer fazer? Não, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Cara, mas você quer ser um assessor, você quer ser um analista, você quer ser, mexer com equity, com crédito, M&A, o que você quer fazer? Não, eu quero estar no mercado financeiro. Então, às vezes ele vai entrar num banco ou numa corretora e aí depois ele vai começar a entender. Cara, tem tudo a ver com um cliente que vai começar a entender, querer entender do fundo, talvez depois que já deu algum tipo de problema, né? Então, são complementares, né? Bacana. A forma como o ser humano pensa e age. Conta um pouquinho pra gente, a gente está caminhando pro finalzinho aí, de onde veio a ideia de constituir a A7? Conta um pouquinho da história de vocês. Então, a gente trabalhava numa outra operação, era sócio de uma outra operação. Eu acho que tem a ver muito com a forma como a gente enxergava o mercado, né?
Eu acho que não tem muito certo e errado, assim, né? Tem operações que as assessorias de investimento, por mais que várias delas carregam uma bandeira da corretora junto, elas têm liberdade de serem completamente diferentes uma das outras. E na época, acho que minha ideia e da equipe que trabalhava diretamente comigo, ela estava indo por um caminho, a gente tinha uma perspectiva de futuro, porque acho que a nossa profissão está sofrendo uma série de alterações, de mudanças, a nova regulamentação agora vigente em junho, mas ela é altamente modificada. Então, as coisas mudam muito rápido. Então, a nossa visão de mercado, a nossa visão de profissão, ela estava um pouco diferente dos antigos sócios. A gente resolveu de forma super amigável ali, a gente fez um spin-off. Para quê? Para pegar o que a gente acredita e conseguir continuar trabalhando da forma como a gente queria, do modelo que a gente queria. E aí a gente começou no interior de São Paulo, em Araçatuba, e aí expandimos um pouquinho lá. Também viemos aqui para a capital no ano passado. Mas foi muito nessa linha, assim, não era algo, poxa, vamos planejar, montar um escritório próprio. Não, acho que foi uma questão de oportunidade e de momento, né? Acho que e isso tem a ver, quando você tem parceiros ou sócios que têm pensamentos diferentes, e pensamentos diferentes não quer dizer certo, errado, mais lucrativo, menos lucrativo, acho que é a forma como você enxerga as coisas. Diferente, acho que você continuar, você acaba levando isso para o cliente final, né? Então, você separar, às vezes, é melhor. E aí a gente montou a A7 nesse conceito de ser uma consultoria, de trabalhar de uma maneira muito consultiva. Então, assim, produto é commodity. Então, o que a gente faz? A gente vende produto de investimento? Não, a gente vende serviço. Qual que é o serviço que a gente vende? O know-how, de tentar interpretar o cliente, a família e tal, e diminuir o hiato que existe entre o cliente, o mercado financeiro e os produtos que são vendidos. Então, essa é a nossa cabeça ali. Você veio, nesse tempo todo, foi sempre vinculado à XP mesmo? Sim, eu fiquei, na verdade, entrei na XP em fevereiro de 2010 e peguei, na época não era uma plataforma de investimento, era só uma corretora de ações, então era só compra e venda de ações e os cursos, né? Então, peguei essa fase. Até hoje, eu fiquei fora, eu sou carioca, recebi uma proposta para vir para São Paulo, aí fui trabalhar num banco de investimentos, fiquei 7 meses e voltei. E aí estou até hoje. E aí a A7 agora também é vinculada. Então vocês vão estar lá na Expert também? Vamos ser um dos patrocinadores da Expert. Ano passado também estivemos. Vamos estar com espaço físico lá também. Você também vai estar lá, né? Sempre? Todo ano. Vamos tomar um vinho, já combinamos. Esse ano vai ter vai ter o sommelier esse ano, mano? Vai ter um vinhozinho para... Porque a Expert, assim, a gente fala, a gente acaba levando muito cliente, porque eu acho que é uma atmosfera muito bacana, muito bacana. Só que por mais que tenha alguns convidados que não sejam do mercado financeiro, para quem não é desse meio, né, Felipe, é muito, às vezes, cansativo. Né? Você imagina para um médico, você imagina para um pecuarista ficar 2 dias ouvindo Selic, juros, inflação, a curva, tudo. Eu gosto, você gosta, o pessoal que está assistindo aqui, a maioria gosta, mas, cara, chega uma hora que o cara fica um pouco cansado. Então a gente tem um espaço que é para justamente criar um ambiente diferente. Vai ter o sommelier, tem degustação de chocolates, aí o pessoal lá da nossa equipe tá preparando umas coisas bacanas também. Eu te espero lá, hein? Me chama lá para degustação de chocolate, que essa aí eu gostei. Aí, ó. Carlos, muito obrigado aí pelo bate-papo, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, com o telespectador também. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar contigo. Sempre. Vocês estão...
Vocês estão com 1.300 agora sobre gestão, né? 1.300. Quando bater 2 bi de novo, volta aqui pra gente tocar o sininho. Já vamos deixar programado, então. Fechado, boa. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado à Sete por ceder aqui a participação do Carlos conosco. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós criamos aqui esse programa, essa parceria entre a Com Dinheiro com a BMC News, justamente para você, investidor, e você, profissional do mercado, estar sempre mais bem informado e sempre um pouquinho melhor. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão, inclusive sugestão de um novo convidado, manda lá pra gente no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. É sempre um prazer receber. Se você ainda não conhece as soluções do Com Dinheiro, aproveita e visita lá o nosso site www.comdinheiro.com.br. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima, nesse mesmo horário. Vortex Beyond. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento